Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, e agradeço aos irmãos que confiaram para estar aqui. Mateus 19, versículo 16 ao 22, que diz assim: o jovem rico. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que farei bem para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Disse ele. E Jesus lhe disse: Não adulterarás, não cometerás adultério, não furtarás e nem dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo os que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, querida igreja, quando eu me deparo com essa situação, quando esse jovem chega ali perto de Cristo e fala assim: Mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa, muitas das vezes, é uma pergunta com qual pouco tem se feito na nossa igreja atual. Tem sido uma pergunta que muitas das vezes tem deixado de lado em nossa igreja atual. Em pleno século 21, nós estamos há 2000 e poucos anos daquelas pessoas da época dos apóstolos. Na época dos apóstolos, Cristo não voltou para o Pai e as pessoas já estavam de joelhos dobrados, clamando e buscando, porque eles temiam Cristo voltar e eles estarem despreparados. E nós, passou-se muitos tempos, os sinais se cumprem cada dia mais com frequência, e quantas das vezes estamos deixando de lado essa mensagem? Quantas das vezes estamos deixando de lado o que será da nossa salvação? Nós temos aqui um conjunto de crianças bonitas crescendo na presença do Senhor. Nós temos aqui uma geração se levantando. Serão os obreiros da casa do Senhor, serão os pastores, os pregadores, os cantores, os missionários, serão eles. E será que nós estamos investindo nessa palavra com essas crianças? Será que nós temos falado realmente o que é salvação? Será que nós temos falado o que é Deus na verdade? Será que nós temos expressado a Bíblia claramente como tem que ser feito? Ou será que pessoas muitas das vezes têm crescido sabendo da Bíblia em termos, mas que não conhecem Deus verdadeiramente? Hoje a sociedade com qual nós vivemos, a sociedade com qual essas crianças estão crescendo, já é uma sociedade o qual não basta mais você falar que serve a Deus. Elas vão te perguntar, elas vão te vigiar dia a dia, elas vão querer saber se o que você faz lá na igreja, o motivo que você vai lá na igreja, o motivo de tanto você fala desse Deus. Será que você saberia responder essas perguntas? Será que você sabe realmente o motivo que você está aqui? Ou será que você só vem e senta no banco por obrigação, ou por um costume, ou porque é igual a esse jovem religioso? Hoje nós vemos uma geração se levantando com base na religiosidade, uma geração que só vem à igreja, mas não realmente cultua o Senhor, uma geração o qual vem à igreja, mas muitas das vezes coloca outras coisas à frente. Vem à igreja para buscar cura, vem à igreja para ter um bom salário, um bom emprego, vem à igreja para ter um bom carro, uma boa casa, mas não vem à igreja verdadeiramente para louvar e adorar o Senhor. Nesses
desde criança, desde a minha mocidade. Mas aquele jovem já era adulto. Ali Lucas descreve ele como um príncipe, como tendo importância naquela sociedade. E aquele jovem não tinha certeza da sua salvação. Será que essas crianças, quando crescerem, será que elas vão se tornar igual a esse jovem? Um jovem não cresceu na casa do Senhor, cresceu aqui na igreja, quem sabe cantando um conjunto, trazendo uma boa palavra, quem sabe? Ou será que eles vão se tornar verdadeiramente crentes, verdadeiramente aquele povo que adora e louva o Senhor? Deus, Ele está com saudade de um povo, o qual vinha na igreja não para mostrar suas vestes, um povo, o qual não vinha para a igreja para mostrar seu terno de grife, o seu sapato, ou o seu vestido, para ver quem tem a melhor roupa, para ver quem canta melhor, para ver quem traz uma palavra melhor. Desse povo Deus não está com saudade, desse povo já não está o tempo deles. Vai chegar uma hora, se Deus quiser, nós vamos vivenciar esses momentos, com essa geração de hipocrisia que vem aqui na frente só por falar, mas lá fora é outra coisa. Fala bonito aqui, faz bonito aqui, mas chega lá fora, o seu vizinho não sabe que ele é crente. Chega lá fora, está chegando no meio da rua, chega lá fora, está vivendo de maneira errada perante Deus. Aí chega aqui na igreja e quer que Deus fala. Chega aqui na igreja, dobra o joelho e fala assim: ei Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Ei Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Senhor, lembra aquele emprego que eu te pedi? Lembra a casa que eu te pedi, Senhor? Quantas das vezes o que nós estamos colocando na frente de Deus? Quantas das vezes será o que tem sido em primeiro lugar no nosso coração? Essas crianças vão nascer, as crianças que vão nascer e essas que estão aqui vão crescer. Vai ser uma época muito mais difícil que nós vivemos atualmente. Vai ser uma época muito mais terrível, uma época, o corramente quem vai ficar na igreja crente, que é fiel a Deus. Na Europa há tempos lindos, há tempos maravilhosos, mas lá, como o salário é bom, como as coisas lá são favoráveis para a vida, lá as pessoas não vão à igreja frequentemente, é uma vez ou outra. Nós vamos ter melhor condição de vida no Brasil futuramente, vamos, mas a que preço? O preço de muitas das vezes pessoas se esquecerem de Deus, o preço de muitas das vezes pessoas não saberem realmente quem é Deus. Desde quando Adão errou, quando Adão pecou, eu e você temos um vazio que muitos lá fora tentam preencher com dinheiro, com bebida, com prostituição, com várias outras coisas. Mas esse vazio, ele só pode ser preenchido com uma íntima comunhão com o nosso Criador. Esse vazio, ele só pode ser preenchido quando você se humilha na presença do Senhor. Aleluia! Algo que eu vejo interessante nesse jovem é que esse jovem soube a quem ir e aonde ir. Porque naquela época a arca não estava mais ali. A arca não teve mais registro dela. Muitos estudiosos dizem que Deus a tomou para si. Então ali aquele jovem procurou alguém para tirar a sua dúvida. E quem melhor que o mestre? Quem melhor que aquele que contava parábolas, que falava sobre o reino do Senhor? Ele chegou e falou assim: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Será que você tem ido a quem para recorrer às suas dúvidas? Será que você tem procurado a quem para aprender mais a palavra do Senhor? Se é que a nossa geração muitas das vezes tem tido interesse em buscar a Deus. Eu aprendi algo com meu pai, que a Bíblia ela é muito espiritual. Você pode ler ela a cada dia, que a cada dia eu te garanto, o Espírito Santo vai te dar uma revelação nova. Aleluia!
de um jeito diferente. Aleluia. O jeito que você está precisando. Não é o jeito que você acha que é bom para você. É o jeito que Deus acha. Porque você olha daqui e ali. Deus já olha para uma águia. Deus olha lá na frente. Deus sabe da sua vida inteira. E porque muitas das vezes Deus não te dá uma bênção. É porque muitas das vezes, quem sabe, se Deus te dá agora, você vai cair. Porque Deus, Ele te conhece mais do que você mesmo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Quem sabe é para você não virar um jovem desse, o qual está na Bíblia. Ali aquele jovem, ele estava querendo o mestre, ele estava procurando a salvação. Teve alegria ao encontrar. Quando ele viu ali, imagina ele quando Cristo falou os mandamentos, ele já ficou alegre. Senhor, cumpro desde a mocidade isso. Imagina o que ele pensou. Basta isso para entrar no céu. Basta isso para ser salvo. A salvação é um dom imerecido. A salvação é pela fé. Porque se fosse pela obra, muitos se glorificariam. Muitos diriam, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia, o cristianismo, é a única religião. Não é religião porque nós servimos a Deus. E quem serve a religião é religioso, é fariseu. Nós estamos aqui para servir Deus e não a nenhuma religião. Mas se você for em qualquer outro lugar, se você perguntar para o islâmico como ele acha que vai para o paraíso, ele vai te responder: eu dou esmola, eu fiz as peregrinações, eu faço isso igual meu mestre fala. Se você chegar para um judeu, ele vai falar: eu cumpro a lei. Se você chegar para uma outra pessoa, ela vai falar que são as outras. A nossa fé é a única o qual você não é salvo pelas suas obras. É a única o qual você não é salvo por você mesmo. Porque se nós tivermos que ser salvos pela lei, nós nunca íamos ser salvos. Porque a lei não justificava ninguém. E ali o único jeito que o homem escapava da lei era sacrificando animal. Mas na Abacuque, como o pecado ali já tinha se tornado iniquidade, Deus virou e falou assim: acabou. O tempo do sacrifício de animais acabou. Agora é você mesmo. Agora você vai dobrar o seu joelho e orar e buscar a minha face. Porque é ali que você vai me achar. Quando você pecar, você vai pedir perdão. Mas agora eu pergunto, pastor, como pode Deus ser justo e perdoar os pecados dos ímpios e não julgar-nos? E Deus não julga nós? Por quê? Deus perdoa os nossos pecados e como Ele vai ser justo? Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que está assentado no trono está nos olhando. Deus em Cristo foi na cruz do Calvário, pagou o preço por mim e por você. Ali Ele cumpriu o que a lei queria. Ali Ele cumpriu as suas próprias justiças sobre Ele na forma de Cristo. Aleluia. Naquele momento ali, Deus não nos estava tirando da mão do diabo. Cristo não nos tirou da mão do diabo. A momento nenhum nós ficamos sobre a mão do diabo. Nós estamos sob a mão da ira de Deus. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que odeia o pecado. Por causa que Deus ama, Ele odeia. Então olhamos e vemos que se não fosse Cristo, você e eu não teríamos como ir para o céu ter a nossa salvação. Só que a salvação tem um preço. A salvação tem um preço por nós temos que exercer. Se eu não me engano, Paulo fala: se não me custaria nada o Evangelho, porque eu faria, o Evangelho, a partir do momento que custa algo para nós damos mais valor. E o que Deus pede de nós? Renúncia. Deus pede de nós renunciarmos várias coisas. Desde muitas das vezes a vontade de ter ficado hoje em casa no domingo, até muitas das vezes os prazeres da carne. Deus, Ele quer que nós renunciemos. Renunciar a quem? A nós mesmos. Você quer ter uma vida em Cristo?
você vai perder ela. Você quer ser salvo? Você vai morrer com Cristo nessa terra. Quando você perde sua vida aqui, por amor de Cristo, você vai achar ela. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Olhamos e vemos aquele jovem, ele estava alegre, feliz. Aí Cristo vira e fala: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e divide entre os pobres, e volta e me segue. Olhamos e vemos ali aquele jovem, do que Cristo falou aquele jovem bom, porque ali o dinheiro, o amor, era o principal Deus da sua vida. O mito que se gerou em volta disso é que o crente não pode ter uma boa condição financeira, é que o crente tem que andar de chinelinho de dedo. Não é isso. O crente pode sim ter uma boa condição financeira, que se não fosse assim, eu não poderia ser crente. Mas olhamos e vemos que nós não podemos deixar o dinheiro se colocar como o primeiro Deus em nossa vida. Mas não é só o dinheiro, é o adultério, é várias coisas, é a bebida, é outras coisas, é a mentira. Quantas das vezes os assembleanos, nós geralmente acham que quando fala de pecado é adultério. Não, pecado é inveja, pecado é inúmeras outras coisas, o qual você faz no dia a dia e muitas das vezes nem para ver que é pecado. Se nós colocarmos, se eu colocasse os meus pensamentos no telão, eu garantiria que eu nunca mais voltaria aqui. Eu teria vergonha dos meus pensamentos. Imagine se fizesse isso com você. Você já teria traído irmãos, você já teria feito discórdia, você teria feito mentira, teria feito várias outras coisas. E quando chega na época da lei, que muitos, na época da lei, muitos viram e falam assim: a lei era mais difícil. A graça é um dom merecido, mas a graça é mais difícil. Porque na lei, se você praticasse, que você era pego. No Novo Testamento, Cristo deixa mais difícil. Se você pensar, você está pecando. Imagine como nós somos. Jonas Eduardo escreveu um belo livro, um sermão, pregadores na mão de um Deus irado. Quantas vezes você ouve na igreja falar: Deus é bom? O que isso te intimida? Nada. Você pensa e fala assim: claro, eu quero que uma divindade seja boa. Só que você pensa da seguinte forma: Deus é bom, você não. Deus é bom e eu não. E aí, como fica a situação? Deus é um Deus supremo. Se Ele não tivesse mandado o seu Filho para morrer na cruz, imagina se o cálice dele, da justiça dele, que foi derramado sobre Cristo, caísse sobre mim e você. Nós nem sequer aguentaríamos metade do umbigo do cálice. Cristo foi derramado o cálice todo sobre Cristo. O capitão da nossa salvação do Calvário estava suando sangue. Aí você vê, aí eu te falo: será que ele estava com medo? Sendo que nos 3 primeiros séculos da igreja, várias mártires iam para suas cruzes louvando. Será que o capitão da nossa salvação estava com medo? Não. Ali estava o jugo do pecado de toda a humanidade sobre Cristo. Estava tudo sobre ele. O fardo, a ira de Deus. Quando ali Cristo pediu para passar aquele cálice, Cristo estava sofrendo, porque ele estava sobrecarregado de pecados que nem dele era. São os meus pecados, os seus pecados que estavam sobre Cristo. Será o que você tem feito? Será que realmente você sabe o que é salvação? Como foi dito aqui, é você esquecer que você é o dono da sua vida e colocar ela nos cuidados de Deus. É falar com o Senhor: Senhor, cuida da minha vida. É você colocar a direção da sua vida no Senhor, para Deus guiar. E uma coisa eu te garanto: se você renunciar, Deus, Ele vai te honrar. Eu oro e
A partir do momento que eles colocaram o nome para ser rei, aí eles começaram a passar perseguição. Sabe por quê? Porque eles queriam ser iguais às outras nações. Israel foi igual às outras nações, sim. Antigamente, as outras nações olhavam para Israel e temiam Israel por causa do Deus de Israel. Agora, Israel olhava como anão para as outras nações como gigantes, porque Deus já não estava mais sob o controle total sobre Israel. Será o que você tem feito? Será quando você chega na sua casa, no seu lar? Será que o teu vizinho, será que a tua família poderia dar testemunho de você e falar que você é crente realmente? A tua família, seu pai, sua mãe, seu irmão? Ou será que muitas das vezes eles vão falar, ele nem parece que é crente? Muitas das vezes ouvimos, muitas das vezes pessoas falando que nem que meu pai não era assim na igreja. Na igreja era um doce se ele fosse assim em casa. Será o que nós temos deixado para os filhos? Será o que vocês têm deixado para essa geração, o qual se está se levantando? E nós precisamos de uma geração o qual esteja purificada. Nós precisamos de uma geração o qual esteja com os joelhos quebrantados, clamando a Deus. Porque Cristo falou que ia levar para o céu uma noiva limpa, santa e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Será que é essa a igreja que Cristo tem encontrado? Não estamos falando aqui, só daqui não, é as igrejas em geral. Olha, eu vejo muitas das vezes pessoas que viram e falam que tantas coisas é normais, que isso e aquilo é normal. Se isso e aquilo é normal para o mundo que está correndo dentro da igreja, porque tem alguma coisa de errado. Se tem pessoas indo para a igreja e não estão renunciando, mas estão falando que muitas das vezes você é salvo, tem algo errado. Se muitas das vezes pessoas vêm para cá, mas muitas das vezes continua a mesma coisa, tem algo errado. Será que é a visão de Martinho Lutero? Será que é a visão dos nossos colonizadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil? Será que esse não era o homem de Deus? Porque tantas coisas que eles falavam que está errado, e hoje no nosso século é tratado como algo normal. E hoje no nosso tempo é tratado como algo simples, algo comum. O que é isso? O que é isso que está surgindo em meio à igreja? A igreja está olhando para o mundo e achando que o mundo está comum, que o mundo é algo que não tem importância. E quando olhamos, um sério problema já está na igreja, que é o mundo, na nossa própria igreja. Imagina, pastor, nessa situação atual, como que essas crianças vão crescer, como que elas vão tomar a liderança da igreja, porque eles são o futuro. Eles são o presente próprio, que daqui a amanhã, quando olharmos, eles já vão estar grandes, formados. Será que eles vão servir ao Senhor realmente? Ou será que vão se tornar religiosos e vem a igreja por vir? Ou será que vão se tornar hipócritas, que vem a igreja, está com um terno bonitinho, está com um sapato bonito, está ali com a palavra boa, tem curso de teologia, tem não sei o que, tem não sei o que. Mas quando olha por dentro, quando o Espírito Santo olha, está podre, está fedendo. Às vezes a narina humana não está, mas quando alguém que é espiritual chega perto, sente um pecado. Será como nós temos sido? Será como que nós temos olhado e vendo? Será o que nós temos deixado de exemplo para essa geração? Será que nós verdadeiramente temos renunciado ao Evangelho? Será que nós verdadeiramente temos colocado Deus acima das coisas? Ou será que nós temos colocado o mundo, a luxúria, outras várias coisas como principal a Deus? Em todo momento, o Evangelho
que nós vivemos vai nos requerer um sacrifício. Não é um sacrifício simples, porque se não te custar nada, tem algo errado. Sempre vai te custar algo, mas pensa, Deus não deve a ninguém. Aqui, quando aquele jovem vai triste, Deus fala: eu vou dar 100 vezes mais para aquele que largar, aqueles que não aceitarem que você está salvo, que você quer servir a mim. Eu vou dar 100 vezes mais, e ainda vou te dar a vida eterna. O que pode ser maior que a vida eterna? Vamos montar a imagem. Vou terminar com uma pergunta. Imagina você chegar na porta do céu hoje, e ali está Deus diante de você. Deus olha e você vê o céu de fora. Você vê como João disse. João nem soube descrever como é o céu. Imagine como será: ruas de ouro, muros de jastres, as colunas enfeitadas com pedras preciosas. Imagine como uma beleza. Aí Deus vira e pergunta para você: o que você tem feito para entrar no meu céu? O que você tem feito para habitar as porções celestiais? E é com essa pergunta que eu quero terminar minha palavra. O que você tem feito para habitar o céu? O que você tem feito para morar a eternidade ao lado do Pai? Eu agradeço a rica oportunidade. Melhor cinegrafista que tem. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ouvimos esta palavra.